Não volte, não olhe para trás. Encerra esse ciclo. Tem diversos versículos que têm falado muito ao meu coração, e quando eu tô falando que tem falado ao meu coração, eu imagino que nem seja especificamente para eu falar aqui no canal, talvez seja para mim, mas quem sabe também te abençoe. Então eu já vou direto ao ponto. Sobre ciclos que a gente insiste em repetir. E quando a gente não encerra ciclos é uma coisa muito perigosa, tanto emocionalmente, né, psicologicamente, quanto espiritualmente. Já quero começar com esse versículo aqui. Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Guarde essa frase. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantas vezes nós insistimos em remoer, sabe? Em ruminar naquilo que era para ter ficado para trás. Isso não é exclusividade minha, eu sei. Eu sei que vai ter gente que vai se encontrar, vai se identificar. Eu quero trazer mais algumas outras coisas que Deus tem falado ao meu coração. Sobre a mulher de Ló, né? Porque quando a gente vai falar não volte, não olhe para trás, como não lembrar da mulher de Ló? Gênesis 19, 26 vai dizer: ao sair de Sodoma, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa narrativa é frequentemente usada, né, como um alerta contra o apego emocional de fases que já deveriam ter sido deixadas para trás. Para mim, esse é um tema muito sensível, porque eu tenho apego emocional a diversas coisas. Para completar ainda diversas coisas, não é só um tema. Então, são diversas coisas. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu fiz um roteiro para eu me lembrar dos versículos que eu preciso citar, dos versículos que Deus tem falado no meu coração. Vamos lá para mais um, então. A saída do Egito, né? Vamos lembrar aqui do episódio que durante a travessia do deserto, o povo de Israel sentia saudades das comidas do Egito. A narrativa retrata o perigo de romantizar o passado e esquecer as limitações da fase anterior. Sabe, quando você tá com saudade de alguma coisa começa, sabe? Você não tá com a sua mente não vai trazer à memória simplesmente as coisas como elas de fato eram. Porque você tentou sair uma vez, foi por um motivo. E aí a sua mente vai começar a romantizar. E aí você só lembra da parte boa. E você só coloca os prós, você não leva em consideração os contras. E aí o que acontece? Vou olhar para trás mais uma vez. Vou voltar. Vou dar outra chance para coisas que você já sabe. Quando eu comecei esse vídeo, você sabia exatamente qual era a área da sua vida que você precisava fechar a porta, que você precisava encerrar o ciclo, que você precisava dizer não, que você não pode dar uma segunda chance. Eu sei quais são as minhas áreas, você sabe quais são as suas, mas eu quero deixar mais um versículo bíblico. Só um momento aqui. Interessante essa parte aqui, né? Quando Eliseu tem um chamado, 1 Reis 19 a 21. Ao ser chamado pelo profeta Elias, Eliseu queimou. Isso é muito forte. É coragem, viu? Queimou sua junta de bois e os instrumentos de arar. O ato simbólico serviu para eliminar qualquer possibilidade à vida anterior. Então, e isso me lembra um outro versículo. Peraí que tem um outro versículo aqui que sempre me aparece esse versículo. Isso, esse mesmo. Lucas 9.
Lucas 9,62, quando Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau, essa palavra é muito forte. Me lembra até uma canção que diz mais ou menos assim: quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E às vezes você já meio que tentou voltar para sua vida anterior, ou sem querer acabou voltando, sabe? Mas você percebeu que não encaixa mais. Mas ainda assim você quer alguma coisa, sabe? Você se converteu, mas não corre versículo na sua veia, sabe? Corre sangue. Você é humano. E como ser humano, você está tendendo as coisas que os seres humanos tendem. Você tem emoções, você tem sentimentos, você tem... Não dá para separar uma coisa da outra, sabe? E sem contar a batalha espiritual que se forma em volta disso. Quando você quer sair de um lugar para o outro. Quando você quer sair de um lugar que vai te levar daqui para cá, é uma batalha espiritual fortíssima. Inclusive até cheguei a ver um vídeo de uma cientista falando, acho que era uma cientista falando sobre isso, mas em termos, né, científicos, em termos de física, enfim, que até para isso eles enxergam que quando você tenta elevar o nível de conhecimento, de consciência, há uma batalha, há uma dificuldade. Como a gente costuma dizer, para baixo todo santo ajuda. Mas quando você tenta se elevar... tem até um dito aí que eu ouço muito nas igrejas que fala assim: toda vez que você tem alguma ideia de pular, do navio onde está Deus, alguma coisa assim, do navio, se você tá num barco com Deus, e toda vez que você tem alguma ideia de pular daquele barco, o diabo tá sempre com um barquinho do lado pronto pra... venha, é mais ou menos assim, pra baixo todo o santo ajuda. Toda vez que você tiver aquela vontade, sempre, sabe, parece que surge aquela situação, oportunidade pra te... E não é uma provação, porque a Bíblia mesmo diz que nós não somos provados, tentados, é a nossa própria carne que nos tenta. Ou seja, aquilo que a gente cobiça é que faz a gente ficar tentado. Não é Deus que tá lá colocando aquilo na sua vida. Não, a sua carne. É essa batalha espiritual que eu tô te falando. E para trazer base bíblica para essa conversa, né? Eu queria falar sobre isso, sobre essa questão da batalha espiritual. A gente sabe, né, que lá em Efésios 6 vai trazer, né, toda essa questão da armadura de Deus para lutar o quê? Batalhas espirituais. Mas eu quero trazer aqui também, deixa eu ver do que eu já falei e do que eu não falei. Aqui, Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Isso aqui é tão forte que chega a me arrepiar. Então, acontece uma batalha espiritual muito grande. E eu não quero me alongar nesse vídeo, esse vídeo vai ser curto, mas eu quero destacar aqui mais um versículo. Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: esqueçam as coisas passadas, não fiquem apegadas ao passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. O Senhor traz tantas promessas e por diversas vezes, Deus sabia que nós passaríamos por isso Ele deixou todo o manual prontinho aqui na Bíblia. Tudo que a gente precisa tá aqui, tá na Bíblia. Então, eu queria trazer todas essas questões. Eclesiastes 3 vai dizer também aqui: há um tempo determinado para tudo, e em determinado momento ele vai dizer tempo de guardar e tempo de jogar fora. E eu quero finalizar com esse aqui: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você matou a sua carne.
Não tem como você se rebatizar, mas você insiste em trazer o velho homem. Não é fácil, é uma batalha espiritual. E cada vez que a gente tenta se levantar para uma nova fase, não vai ser fácil. A gente sabe que existem as forças do bem, as forças do mal e que as forças malignas vão se levantar. Mas ficar na mesmice não é uma opção, porque a mesmice já é escolher olhar para trás. Tem uma frase aqui que eu olhei aqui que é muito interessante, eu gostaria de replicar, que diz assim: o preço de não fechar uma porta é continuar morando no lugar que te feriu. O preço de não fechar uma porta é continuar morando no lugar que te feriu. Você sabe a porta que precisa fechar. Então, o que tá faltando? Desapego. Desapego. E se a gente não sofre pelo que a gente é, a gente não sofre pelo que a gente vive, a gente sofre pelo que a gente gostaria que fosse. A gente sofre pelo que a gente sonhou, imaginou, fantasiou. Então, e se eu desse uma outra chance? E se eu fizesse assim? E se fosse assado? Mas não é. Não é. Estamos falando do que é. Não vamos falar aqui de multiverso, vamos falar do que a gente está vivendo agora no presente. Não é. Então, para encerrar esse vídeo, com tudo que a gente falou aqui, Deus está te convidando a encerrar ciclos. Encerre o ciclo. Deus está te convidando a fechar portas na sua vida que não eram para estar abertas. Feche essas portas. Deus está te convidando a fechar as brechas. Gente, às vezes tudo que o diabo precisa na nossa vida é uma brecha. Não precisa de uma coisa grande, não. Uma mínima brecha é suficiente para um estrago incalculável. Então, não volte atrás. Não olhe para trás. Não deixa... Se você colocou a mão no arado, não tira, não volta, não olha atrás. Queime seus barcos, queime como o profeta fez, né? Queimou lá o que ele trabalhava lá com o arado, com os bois, enfim, queime aquilo que precisa ser queimado para que você não volte, não dê chance. Exclui da sua agenda aquele contato que você não quer mais, que te faz mal. E eu não tô aqui, às vezes a pessoa pode estar pensando em 1001 coisas né, que cada um pode ter uma situação. Às vezes a pessoa pode estar aqui achando que eu tô falando de relacionamento. Cara, pode ser um vício. Aquele teu remédio que você tá viciado. Aquele teu remédio que você tá viciado. Ou aquela substância química ilícita que você tá viciado. Pra quê? Eu vou só deixar umzinho aqui, pra quê? É só como um botão de emergência. Pra quê? Mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Você vai voltar, sabe? Se você tem esse recurso, você vai voltar. Se você tem esse número na agenda, você vai voltar. Então, queime todas as possibilidades. Dificulte para você cair em tentação, entendeu? Cria dificuldade para você cair em tentação. Para que seja mais difícil você voltar do que você cair. Tá entendendo? Espero que eu tenha me feito fazer entender o que estava no meu coração. Espero que Deus te abençoe com essa palavra, que na verdade é pra mim. E é isso. Verbalizamos bastante. Nem falei o bordão, né? Mas o que importa é isso. Verbalizamos o verbo. Que Deus te abençoe e até a próxima.